Olá, você que nos assiste, é um prazer podermos continuar estudando a Palavra de Deus. Hoje é o segundo vídeo que eu estou gravando aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical. Então, seja você membro da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão ou não, seja muito bem-vindo. Nós estamos nesse trimestre estudando a lição que trata da graça de Deus e hoje falaremos que a graça triunfa sobre a nossa soberba. Mas antes de iniciar, aquele recadinho básico, porque no último vídeo eu esqueci. Se você não assistiu o último vídeo, assista-o, porque é uma continuidade. Se você clicar lá no vídeo, então aqui eu estou lá acompanhando o vídeo da última aula aqui. Deixa eu tirar o som para não atrapalhar. Uma coisa que é importante aqui, eu disse lá no último vídeo que aqui você pode entrar aqui nos detalhes, você consegue alterar a velocidade do vídeo, ou para ler, ou para assistir bem devagar, ou para assistir mais rápido, dependendo se eu estiver falando muito devagar. Daí você consegue reduzir esse tempo, né? Às vezes a pessoa assusta, olha um vídeo de 27 minutos, mas aqui ela, aumentando a velocidade, colocando, vamos supor, 1,5, se der para entender, vai passar mais rápido esse tempo do vídeo aí, daí você ganha tempo. Lógico, se tiver um ritmo normal, daí deixa no normal aqui, tudo bem. Mas uma coisa que faltou explicar também, lembrem-se que é importante que vocês venham aqui, ó, no finalzinho do vídeo e curta o vídeo. E, se possível, compartilhar esse vídeo. Clicar aqui no compartilhar, ele já vai abrir o acesso para você compartilhar, seja pelo Facebook, pelo Twitter, ou você pode também compartilhar essa mensagem via WhatsApp. Para que isso? Porque o YouTube, ele considera isso para saber se os vídeos estão tendo um bom engajamento das pessoas ou não, ou seja, se as pessoas estão gostando do conteúdo. Assim, ele vai poder indicar esses vídeos para pessoas que querem saber a respeito do mesmo assunto. Isso fará com que o canal da nossa igreja ganhe relevância e isso vai fazer com que outras pessoas também recebam a mensagem do Evangelho. Então, se você puder aí, não se esqueça, já vai lá, curta o vídeo, compartilhe e vai ajudar bastante aí o canal da nossa igreja crescer e alcançar mais pessoas, tá ok? Então vamos lá para a lição. Hoje, como eu já disse, vamos falar a respeito da lição número 7. Só fazendo aquela pequena recapitulação, na lição 1, nós estudamos sobre a graça triunfa sobre as nossas fraquezas. Na lição 2, a graça triunfa sobre os nossos problemas familiares. Na lição 3, a graça triunfa sobre os nossos medos. Na lição 4, a graça triunfa sobre as nossas fragilidades. Lição 5, a graça triunfa sobre as nossas desobediências. Lição 6, a graça triunfa sobre a nossa incredulidade. É claro que da lição 1 até a lição 5 estávamos presencialmente, então quem estiver acompanhando o canal agora vai ficar sem essas primeiras lições aí, mas não tem problema, pode acompanhar aí a partir da sexta, tá beleza? Então vamos lá para a lição 7 de hoje. A graça triunfa sobre a nossa soberba. O texto base está lá em Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que daqui a pouco nós leremos. É importante que nós definamos alguns termos aqui antes de iniciar para não ter confusão, porque isso acontece muito. Às vezes a pessoa está pensando que estamos falando de uma coisa, mas na verdade estamos falando de outra. Às vezes pega uma palavra que ela pensa que significa tal coisa, mas na verdade significa outra, e aí pode dar alguma confusão. Então vamos lá, no último vídeo nós explicamos o que é graça. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. É aquilo que você não merece, mas recebe. É um presente, é algo dado, sem você ter feito nada para receber. Então a graça triunfa, ou seja, a graça vai estar por cima, vai dominar, vai estar em cima. A graça vai triunfar sobre a nossa todo mundo, soberba. E o que é soberba? Soberba nada mais é do que um sentimento de orgulho, altivez, arrogância. Não deve ser difícil você reconhecer uma pessoa quando ela é soberba. Só que não se engane, às vezes nós pensamos que não somos, mas acabamos sendo. Vocês vão perceber isso aí. Um exemplo do que é alguém soberbo está lá no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 29 e 30. Aqui está falando a respeito do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Vejam o que ele disse. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor e disse:
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então perceba os termos que ele utiliza aqui. Eu, meu, minha. Tudo apontando para ele. E para quem já conhece a história dele, viu que depois ele acabou se dando mal, né? Virou um animal morando no campo aí por um período para ele aprender a ser menos soberbo, menos orgulhoso. Então esse é um exemplo clássico do que é uma pessoa soberba. E só por curiosidade, percebam aqui como que era a Babilônia na época do rei Nabucodonosor. Percebam que era um local esplendoroso mesmo. Olha que bonito que eram lá. Era famoso por terem os jardins suspensos, que eram os jardins plantados na parte de cima e tudo mais. Então era um local realmente muito bonito. E o rei se ensoberbeceu. Então Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 5, se você estiver com sua Bíblia aí na mão, pegue-a. Vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória dos séculos. Amém. Então, Paulo, quando ele escreve as igrejas da Galácia, que só por curiosidade, a Galácia é onde fica a atual Ankara, capital da Turquia, então fica naquela região da Turquia, ele estava tentando combater dois problemas principais ali na igreja da Galácia. Primeiro, os judaizantes, que eram aqueles judeus convertidos ao cristianismo, só que eles quiseram acrescentar coisas dentro do cristianismo, ou seja, a pessoa para ser salva, ela tinha que crer em Jesus, beleza, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, beleza, até aí tudo bem. Só que não bastava isso, tinha que crer e seguir os rituais judaicos, ou seja, a circuncisão, guardar o sábado, o rito das alimentações e tudo mais, tinha que seguir os ritos judaicos. E aí Paulo tenta combater essa questão. Segundo, ele tem o intuito de firmar o evangelho para o pessoal daquela igreja ali, que ele tinha acabado de sair e o pessoal já estava ali fugindo do verdadeiro evangelho. Se você é da nossa igreja, você vai ter a sua revista aí na mão. Se você não tiver, a gente vai seguir a sequência certinho da revista. Mas logo na introdução tem coisas importantes a serem ditas. Primeira, a questão do somar algo, como eu falei anteriormente, a soberba ela sempre vai tentar essa questão. Você é tão soberbo que você não acredita que não precisa fazer nada. Você quer ter uma participação, você quer fazer alguma coisa. E uma diferenciação que é importante de nós fazermos também. Sempre quando a gente pensa em soberba, a gente pensa que é aquele cara altivo, orgulhoso e tudo mais. É também. Só que tem um outro problema, que é aquela pessoa que tem a falsa humildade. Ela tem orgulho da sua humildade. Ou ela se porta na frente dos outros de uma forma humilde para que ela infle o seu orgulho. E isso também tem que ser combatido. Então você vê que a soberba ela pode se dividir na falsa humildade e na pretensão orgulhosa. E às vezes essa questão de acrescentar algo não está tão longe de nós, não. Nós vemos isso direto. Os judaizantes, lá na época de Paulo, que já queriam incluir os rituais judaicos, você percebe isso agora. Percebam essa notícia que saiu publicada agora no ano de 2016. Diz que judeus voltam a fazer sacrifícios de animais após 2000 anos. Ou seja, eles estão querendo voltar os ritos de antigamente. Claro que aqui são judeus, não são cristãos, mas nada impede de algum cristão, olhar, ver que eles estão fazendo sacrifícios lá no Oriente Médio, sacrifício, e querer trazer isso para dentro do cristianismo. Por isso que é a importância de nós ficarmos atentos quanto a isso. Eu fui bem longe falando a respeito de sacrifício, mas pode não ser só o sacrifício, esse tipo de sacrifício. Pode ser outras coisas também do rito judaico e a pessoa tentando incluir dentro do cristianismo para dizer que você, para ser salvo, precisa cumprir esses rituais também. Primeiro tópico da revista, o contexto.
ele vai falar a respeito dos falsos apóstolos, que trazem aquele algo mais, como eu já disse. Vai trazer a figura da necessidade de crer mais alguma coisa. Adição ou modificação do evangelho é um erro, então você pode estar incluindo coisa ou tirando coisa, e ambos são erros da mesma maneira. E o problema do alerta para eles, que Paulo fez na época e serve para nós hoje, é que os cristãos que estavam sendo contaminados pelos judaizantes, eles estavam procurando se justificar na lei. Isso é um problema e demonstra o coração soberbo. Por quê? Porque você vai falar o seguinte, vai bater no peito e vai falar: eu cumpri a lei, então eu tenho o direito de ser salvo. Isso é um problema, como nós veremos um pouco mais para frente. E Jesus chamou essa questão de fermento dos fariseus. E era uma coisa que entrava e ia contaminando a todos. No segundo tópico vai dizer o que podemos aprender dessa questão. Primeiro ponto: a graça de Deus nos faz ver que o evangelho nasce exclusivamente em Cristo e não em nós. Isso é importante que nós tenhamos bem claro na nossa cabeça. Não parte de nós, parte dele. Qualquer outro entendimento não é o evangelho verdadeiro. Então, quando Paulo alerta os próprios Gálatas, dizendo que se vier um anjo do céu pregando um evangelho diferente do que eles estavam dizendo, seja anátema, ou seja, seja maldito, ignore. O que ele está falando ali é bobagem. O verdadeiro evangelho é esse que nós estamos pregando, que é o evangelho de Cristo. E o que ele estava dizendo ali? Que vocês não precisam fazer nada a não ser crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e pronto, é pela graça de Jesus que você vai ser salvo. Não tem rito, não tem lei que você precise cumprir, nem nada. Só que há uma coisa importante de nós falarmos a respeito da lei. A lei é o modo como Deus quer que nós vivamos. É mais ou menos assim. Nós temos a lei. Deus nos deu a lei. Para quê? Para nós termos a consciência que nós não conseguimos cumpri-la. Se ele falasse assim, ó, cumpre a lei e você vai ser salvo, a gente não ia conseguir cumprir da mesma maneira. Então a gente olha a lei e a gente entende que a gente não consegue cumpri-la e a gente fica desesperado e a gente sai correndo em direção a Jesus. Senhor Jesus, me salva porque eu não consigo cumprir a lei. Aí Jesus fala para nós: tá bom, você creu em mim? Você está salvo. Aí você fica tão maravilhado, e agora? O que eu faço? Aí Jesus fala para você: agora volta lá e tenta viver conforme a lei. É mais ou menos isso. Ou seja, a lei ela não deve ser descartada. Ela tem que ser vista da maneira correta. Ou seja, não é por eu cumprir ou deixar de cumprir a lei que eu vou ser salvo ou não. Mas eu tenho que buscar tentar viver conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O que está na lei, o que ele falou para nós. Isso que, para Deus, ele não gosta de quem furta, de quem é soberbo, de quem adultera, de quem mata os outros. Então isso está lá, está na lei. Então a gente tem que buscar viver conforme Deus quer que nós vivamos. O evangelho puro e simples é exclusivamente a obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário. Só. É isso. O evangelho puro e simples. Acabou. Sem inventar moda, sem novidade, sem... que foi escrito lá 2000 anos, está ultrapassado, agora tem uma novidade, ó, isso aqui agora é novo. Ó. Então, ignore essas coisas. Segunda lição que nós tiramos. A graça nos faz ver que o evangelho é testificado por pessoas que a experimentam em sua vida. A experiência evangélica não é individual, mas experiências individuais atestadas por muitas pessoas ao mesmo tempo, que geram arrependimento, reconhecimento do pecado e a certeza da suficiência do sacrifício de Cristo para a satisfação da justiça divina e a consequente certeza da glorificação e da vida eterna. Isso aqui é uma questão interessante de nós observarmos. Sabe aquela pessoa, sabe aquele profeta que diz que recebeu uma revelação especial e agora o que manda é o que ele recebeu. Então ele recebeu uma ordem diretamente de Deus e agora o que vale é o que ele está falando. Então isso aí, ó,
Ignora. É isso que a revista diz lá no início, quando ele fala a respeito da experiência evangélica não individual. Isso deu origem a diversas seitas espalhadas pelo mundo aí, de pessoas que acharam que receberam uma revelação especial de Deus, e aí vão lá e pregam isso que é diferente do evangelho, e muita gente, vai no embalo com essas pessoas aí. Então, fiquem ligados quanto a isso. Outra lição. A graça nos faz ver que o evangelho nos traz a genuína paz. A paz genuína é dada pelo evangelho, não por gambiarra em nada de novo que apareça. Percebam através do Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Por qual motivo? Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Só o Senhor. Não é riqueza, não é rito, não é mandinga, não é superstição, é só o Senhor. Um teólogo importante que viveu em 1899 até 1981, David Martin Lloyd Jones, ele disse que encontro satisfação completa em Cristo. É uma paráfrase porque isso nós encontramos diversas vezes na própria Bíblia. Então, encontro satisfação completa em Cristo. Fora dele eu não preciso de mais nada. Quarta lição. A graça nos faz ver que o evangelho nos salva dos nossos pecados. Por que isso é importante saber? Porque esse é o cerne do evangelho. A graça de Deus nos salva dos nossos pecados, nos tira o aprisionamento que o pecado nos impõe e nos faz livres da escravidão, do jugo, da cobrança do pecado. Deus resgatar da lama do pecado seus filhos por meio de Jesus Cristo, isso é o verdadeiro milagre. Isso é o verdadeiro cerne do Evangelho. Qual a conclusão que nós chegamos? Como viver a vida cristã sem o peso de fazer algo para ser aceito por Deus? Se o salário do pecado é a morte, Cristo morreu por você. Essa é a conclusão maravilhosa que nós temos. Por quê? Porque se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para atingir a salvação, nós não conseguiríamos. Na verdade, sem Deus ter atuado, nem crer nele nós conseguiríamos. Então, agradeça a Deus. Você não deve mais nada a Deus. Isso é importante que nós digamos aqui. Por quê? Porque tem muita gente que é convertida e fica pensando que ele está em débito com Deus e quer fazer sacrifícios, quer fazer penitências ou algo do gênero. Para quê? Ele se sente em débito com Deus. Não. Fica tranquilo. Fica tranquilo que você não deve mais nada a Deus. Mas cuidado, não é porque nós não devemos nada a Deus que nós devemos manter a mesma vida ímpia que nós tínhamos antes da conversão. Não. Não é porque nós não devemos nada que nós não tenhamos que buscar cada vez mais ficar parecidos com o nosso Jesus. Então, por que é importante dizer isso? Porque tem gente que se apega a essa lição para dizer o seguinte: tá bom, como eu fui salvo pela graça de Deus, eu não preciso fazer nada para ser salvo, então eu vou estar salvo de qualquer jeito, então eu não preciso fazer nada, posso levar minha vida do jeito que eu quiser. A Deus dará. É muito comum hoje em dia, mas isso aí já é da época dos judaizantes lá. Já, na época lá dos apóstolos já apareceram os libertinos que diziam isso. Tinham já olha que rolo. Tinha o evangelho verdadeiro, do lado dos judaizantes que falavam que tinha que pegar o evangelho e colocar mais alguma coisa, e na outra extremidade tinha os libertinos que falavam assim: tá, o evangelho tá ali, tá bom, tô salvo pela graça, entendi, então beleza, vou viver do jeito que eu quiser. E aí tem aquela vida desregrada. Não é nada disso. A Bíblia nos informa em diversos momentos que devemos ser santos, buscar a santidade, buscar andar conforme Cristo. Afinal, ele morreu por nós, ele nos comprou, somos servos dele. E o servo fiel é aquele que quer agradar o seu Senhor, então quer viver conforme ele espera de nós. Então, qual a lição prática que nós podemos tirar com relação a isso? Primeira questão lá.
Escreva quais são os pecados contra os quais você precisa lutar e precisa abandonar agora. Faça aí na sua cabeça uma lista dos pecados que você tem. Se for o caso, escreva-os. Eu coloquei aqui do jeito que está na revista, mas eu sei que tem gente que pode ter algum constrangimento de colocar o seu pecado num papel e alguém, por um acaso, achar. Então a pessoa pode ficar constrangida com relação a isso. Então faça o seguinte, se você não tiver como anotar e deixar em algum lugar que ninguém vai ver, reflita. Reflita, qual que é o pecado que eu preciso deixar? Qual é o pecado mais grave aqui? O pecado que está me consumindo? O pecado que eu preciso acabar com isso de qualquer jeito? E tenha consciência dele. Beleza, teve a consciência do pecado, o que você vai fazer? Ore ao Senhor. Peça a graça dele para vencer esse pecado. Porque por sua conta você não vai conseguir. Você precisa da graça de Deus. Peça a graça, ore e ele vai te ajudar. Vai te ajudar a vencer esse pecado. Disponha também, não fique só esperando. É igual aquela história do barquinho, né? Não sei se vocês conhecem. A história do barquinho é o seguinte: teve um alagamento numa cidade e um cristão lá ficou no telhado da casa dele. Ficou lá no telhado e a água estava subindo. E aí as pessoas passavam de bote ali. Ô fulano, entra no bote aqui pra gente se salvar, né? E ele falava assim, não vou entrar não porque Deus vai me salvar. E ficava lá orando, ai Deus me salva. Passou lá depois um jet ski. Ô fulano, monta aí no jet ski que a gente vai se safar. Ele, não vou não, Deus vai me salvar. E foi o jet ski. Daqui a pouco passou uma lancha do bombeiro. Vamos, rapaz, entra aí e tal. Ele falou, não, Deus vai me salvar. Então terminou de passar a lancha do bombeiro, o nível da água subiu, foi lá e afogou o irmãozinho lá. Aí ele chega no céu e vai falar, né, ou vai argumentar com Deus. Fala assim, nossa Deus, eu estava orando para o Senhor me salvar e o Senhor não me salvou, por quê? Aí Deus falou para ele, eu te mandei 3 ajudas e você recusou as 3. Então, não tive o que fazer. Por que é importante? Qual é a moral dessa história aí? Que nós temos que orar, confiar em Deus, mas também temos que agir. Então você vai orar e pedir para Deus para ele te ajudar a vencer o pecado, mas você também tem a sua parte. Lute contra ele, com todas as suas forças. Não vai ficar orando e pedindo auxílio e não lutar contra o pecado. Ele tá ali, tá ali o pecado. Fala, eu sou muito fraco, eu vou lá e cometo o pecado. Disponha no seu íntimo a lutar profundamente contra toda espécie de pecado. Então com isso nós encerramos. Qualquer dúvida que porventura vocês tenham, mandem aí nos comentários do vídeo, na parte de baixo. Terei o maior prazer em responder. Se eu souber, se não souber, busco ajuda, porque afinal ninguém sabe tudo. Muito obrigado você que ficou até aqui. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima.